Ver se eu estou gravando. Tô. Bom, gente, bom dia. Vamos iniciar então esse primeiro momento com uma correção da lista de plano inclinado, né? Que vocês receberam para resolver essa semana. E nessa listinha de plano inclinado, uma das situações que eu vou explorar aqui é justamente a situação que vocês também vão ter que desenvolver lá na atividade dessa semana, na avaliaçãozinha de vocês, ok? Então aí, ó, plano inclinado, a lista de exercícios, tá bom? Vamos à primeira situação. A primeira situação ele mostra um plano inclinado e ele quer saber a intensidade da força que coloca esse bloco de massa M em equilíbrio. A força que ele quer é uma força paralela ao plano, tá? Você tem que fazer uma força aqui paralela ao plano, como se fosse a sua mão mesmo segurando o bloquinho para ele não descer, ok? Que força é essa que você tem que fazer paralela ao plano para ele não descer? Quais são as informações do problema? A massa e o ângulo. Ou seja, a resposta vai ficar em função da massa e em função do ângulo. E G, que você pode usar, que é a aceleração da gravidade. Vou relembrar para vocês essa discussão que nós fizemos na semana passada. Olha só. Temos aí um bloco em equilíbrio, temos a força peso, que é sempre vertical e para baixo, a força de contato normal, que é perpendicular ao plano. Fizemos a decomposição da força peso numa componente Px e numa componente Py. Px sempre paralelo ao plano e Py perpendicular ao plano. Lembrando que essa componente Py e essa componente normal, elas são iguais. Elas têm o mesmo valor, ok? Para manter o plano em equilíbrio, nós precisamos fazer uma força paralela, que eu vou chamar essa força de F, ok? Como ele falou que o sistema fica em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero, gente. Isso quer dizer o quê? Que essa força que você vai fazer para manter o bloco em equilíbrio tem que ser igual a Px. Então, essa é a condição para que o problema seja resolvido. A força que você faz tem que ser igual a componente Px. Ok? Deixei separadinho aqui, ó. Se a força é igual a Px, e aí nós temos que lembrar. Lembra que quando você pega o peso e divide em Px e Py, uma componente é P cosseno, a outra componente é P seno. Ô Sandrinho, lembra pra gente aí, quem é P seno, quem é P cosseno? É só olhar o ângulo θ aqui, gente. Repara que PY está junto com o ângulo, colado com o ângulo, adjacente ao ângulo. Isso lembra cosseno. Então, essa componente perpendicular é a componente cosseno. Essa componente paralela é a componente seno. Então, toda vez que você precisar calcular Px, P seno do ângulo. Toda vez que você calcular PY, P cosseno do ângulo. Como eu quero Px, olha lá, o que eu vou colocar no lugar do Px? P seno do ângulo. Só que vocês sabem muito bem a calcular o peso, ó, não é de hoje, gente. O peso é o produto da massa pela gravidade. Então, a força que você precisa fazer para segurar esse bloco nesse plano é mg seno de θ. Opção correta, letra B de bola. Então, a primeira questão que eu pedi para vocês, a força F, para manter um bloco em equilíbrio, resposta mg seno θ, que essa força tem que ter o mesmo valor que a componente Px. Conseguiram fazer essa? Preciso de um retorno para a gente seguir. Tá tudo bem? Interajam comigo aí, por favor. Alguma dúvida, alguma coisa? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Uma nova mensagem, duas novas mensagens. Tudo bem, tudo bem. Camila e Isa, conseguiram fazer essa? Tá tudo bem? Essa aí nós tínhamos já discutido na teoria, né? Vamos seguir para a próxima, então. Olha a seguinte situação. Vamos sumir com esse detalhe aqui. Na base de um plano inclinado de ângulo θ com horizontal, um corpo
é lançado para cima, escorregando sobre o plano. Quer dizer, você pega como se fosse um escorregador, né? Um escorrega, e joga um objeto. Ele vai e está deslizando no plano. A aceleração local da gravidade é G. Despreze os atritos e considere que o movimento se dá segundo a reta de maior declive do plano. Quer dizer, a reta inclinada, né? Qual é a aceleração do movimento desse corpo, gente? Essa foi outra discussão que eu fiz na semana passada e comentei com vocês que é uma discussão extremamente importante. Toda vez que você tem um bloco se movendo numa rampa sem atrito, só o bloco, tá? Você jogou ele, você abandonou ele. Qual a aceleração que ele vai adquirir? Quando você coloca a força-peso e a força normal, quando você pega o peso e divide em Px e Py, lembra que a normal vai embora com Py. A normal e o Py, elas se anulam. Py, lembrando que é P cosseno. E a Px, ela é P seno do ângulo, que ela é a força que é paralela ao plano. Como a Px é a força resultante, olha lá, você pode dizer que Px é a massa vezes a aceleração. Então, Py é igual a normal, tá aqui. Px é a força que vai acelerar esse bloco ao longo do plano. Sandro, toda vez que um bloco estiver livre, sem força mais nenhuma atuando nele, você pega um bloco e deixa ele no plano, ele vai acelerar. A resultante é a componente Px? Exatamente isso, gente. A resultante é a componente Px. A componente Py é aquela que equilibra com a normal. E a componente Px é igual a resultante. No problema anterior, não tinha resultante, porque tinha uma força para trás. Essa força para trás igualava o Px. Aqui não tem força para trás. Então ele vai acelerar. Então Px é massa vezes aceleração. Vamos abrir isso aqui? Px é P seno do ângulo. Massa vezes aceleração, eu repeti. Como é que a gente calcula o peso? Você já deve estar respondendo aí. Peso é massa vezes gravidade. Então, onde tem esse P aqui, nós vamos substituir por mg. Então, vai ficar mg seno θ igual a ma. Vamos eliminar massa? Show! Quando você elimina a massa, você descobre a aceleração no plano inclinado sem atrito. Isso aí você pode usar direto se você quiser. Toda vez que você tiver uma rampa, um plano inclinado, sem atrito e um bloco sozinho lá, livre, qual é a aceleração dele? G seno do ângulo. Se a gente volta lá para dar uma olhada nas opções, olha lá qual é o gabarito que apresenta G seno do ângulo. Letra... Ih, gente, a minha bolinha ficou na posição errada, peraí. G seno do ângulo. Vamos fazer a animação de novo. Olha lá. G seno do ângulo. Rampa, plano, sem atrito, aceleração G seno do ângulo. E como é que nós descobrimos isso? Através de uma componente da força-peso. A componente Px. Legal? Deixa eu ir lá dar uma olhadinha no chat para ver como é que estão as coisas. Interação comigo. Em que situação nós usamos o PY, professor? Bárbara, tem uma questão dessas que eu pedi para vocês resolverem, que eu acho que ele pede. Ele pede a força que o plano está fazendo no bloco. A força que o plano está fazendo no bloco é a normal. E a normal é igual a PY, Bárbara. Então, se ele pedir a normal para vocês, na verdade, vocês vão ter que calcular o PY. Daqui a pouco vai aparecer uma questão como essa, que eu pedi para vocês resolverem. Tranquilo? Responde aí se foi, Bárbara. Px é toda vez que ele quiser ou aceleração ou alguma coisa na direção do movimento. E Py é se ele pedir alguma coisa em relação a normal. Aí a gente vai usar a Py. Legal? Ah, Manuela, como é que a gente calcula a força resultante? A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Olha aqui, ó, vamos voltar. Olha aqui, ó. Olha esse desenho, Manuela. Normal é igual a PY. Se normal é igual a PY, essas duas forças se anulam. A força que sobra é Px. Ô, Manuela, essa força que sobra, a força que resulta, é a chamada força resultante. E pela segunda lei de Newton, que nós vimos lá atrás, como é que a gente calcula a força resultante? Olha aqui, ó. Massa vezes aceleração. No problema anterior, não tinha resultante. Por quê? Porque o bloco estava parado.
Agora não, agora ele está deslizando. Então, agora tem uma aceleração, agora tem uma força resultante. Se tem força resultante, você tem que igualar a força resultante à massa vezes a aceleração. E foi o que nós fizemos para achar a aceleração. Legal? Vê se foi, Manu. O MA veio de força resultante, que é massa vezes aceleração. Tudo bem? Show de bola! Que bom, tiramos duas dúvidas importantes. Quando que nós vamos utilizar a PY, quando ele estiver pedindo a normal, e essa massa vezes a aceleração, que isso é importante, isso é tema da avaliação de vocês. A massa vezes a aceleração é a força resultante no nosso sistema. Tudo bem? Então vamos à terceira. Deixa eu voltar aqui peraí. O que aconteceu aqui? Vai. Terceira, então. Um corpo de massa 2 kg é abandonado sobre um plano perfeitamente liso e inclinado de 37 graus horizontal. Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e seno de 37 é 0,60, cosseno de 37 0,80, conclui-se que a aceleração com que o bloco desce a rampa é... Gente, ele tem a aceleração. Ele falou que não tem atrito. Então, Sandro, a gente pode usar direto a equação? Claro que pode, ainda mais que é uma questão de múltipla escolha. Como é que a gente calcula a aceleração numa rampa sem atrito? G seno do ângulo. O G vale quanto? 10. E o seno do ângulo? Ele deu 0,60. Ô, Sandro, a gente precisa conhecer o seno de que ângulos? Tem 3 ângulos que normalmente ele não te dá o seno. 30, 45 e 60. Porque esses são os ângulos conhecidos e muito utilizados na matemática e na física também. Qualquer outro ângulo, ele vai ter que te dar o seno e o cosseno, você não tem que ficar decorando isso, tá bom? Então, como o G vale 10 e o seno vale 0,60, 10 vezes 0,60, 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, lembrando uma discussão que nós fizemos na aula passada, você sabe qual é o ângulo? Então, você descobre a aceleração na rampa. Gabarito, letra C. 6 metros por segundo ao quadrado. Legal? Maravilha. Vamos ver se tem alguma dúvida igual a essa, em relação a essa para a gente ir para a próxima. Show? Quantos nós já temos aí na sala aí? 44. Bom, bom, bom. Vamos seguir. Na montagem a seguir, olha a montagem aí. Sabendo que a massa do corpo é de 20 quilos, qual é a reação normal que o plano exerce sobre o corpo? Olha, Bárbara, olha a sua pergunta aí agora. Ela agora vai ser extremamente útil. Nós queremos a reação normal que o plano faz no corpo. Quer dizer, a gente tem que descobrir quanto vale aquela força normal. Ele está dando um ângulo de 60, né? Olha lá. Olha o nosso desenho de novo. Px é igual a F e normal é igual a quem? Py. Agora a gente vai ter que usar o Py. Normal é igual a Py. Se normal é igual a Py, lembrando que Py está junto com o ângulo, colado com o ângulo, adjacente ao ângulo, então Py é P cosseno do ângulo, ok? Se normal é P cosseno, você sabe muito bem quem é o peso, meus queridos. O peso é o produto da massa pela gravidade. Então, se normal é igual a Py e Py é P cosseno, no lugar do peso você vai colocar M vezes G. A massa ele deu, Sandro? Sim, 20 quilos. O G nós temos? Sim. Se ele não disser para vocês qual é o valor de G, é porque você pode considerar o G na Terra. 10 metros por segundo ao quadrado. E o cosseno do ângulo? Você tem que saber quanto é que é o cosseno de 60, tá vendo? É um daqueles ângulos notáveis que eu disse que vocês precisam conhecer. Então, a massa vale 20 quilos, está aqui. O G, 10 metros por segundo ao quadrado. E o cosseno de 60, 0,5. Quando você multiplica 20 por 10 por 0,5, 20 vezes 10, 200. 200 vezes metade, 100 newtons. Gabarito oficial, 100 newtons. E pela primeira vez nós usamos aí, ó, cadê? Deixa eu ver qual é a opção que tem 100. Letra B de bola. E vocês podem reparar que pela primeira vez eu usei o PY, né? Ou seja, quando que nós vamos usar o PY? Quando ele pedir a normal.
Entendi, obrigada. Desse tipo de problema, a gente anula PY com a força normal também. Exatamente, Manu, perfeito. Porque quando você tem um movimento na rampa, imagina aqui, ó, dá uma olhadinha para cá, ver se você está vendo. O movimento é paralelo à rampa. Nessa direção aqui, ó, que você tem a normal e PY, você não tem nenhum tipo de movimento. Então, você pode, como você colocou muito bem, anular o PY com a força normal. Exatamente isso. Se você não tem movimento, normal e PY se anulam. Então, nessa direção PX, é que você pode ter uma resultante, ok? Dependendo do sistema, ele disser que tem aceleração, aí você vai usar só o PX. Ou que ele está em equilíbrio, como nós fizemos. Tipo, a questão 5 que eu vou fazer com vocês agora, ela tem uma aceleração. Quer ver só? Deixa eu ver se é a 5 que tem aceleração. Olha lá, ó. Passei demais aqui. A figura a seguir mostra... E aqui, peraí, gente. Eu dei mole numa coisinha aqui para ficar animado. Peraí. Senão não vai ficar animadinho para vocês aqui, ó. Peraí. Droga, peraí. Isso aqui eu não vou botar nenhuma. Isso aqui eu não vou botar nenhuma. Isso aqui eu vou botar aparecer. Isso aqui eu vou botar aparecer. Isso aqui eu vou botar aparecer. Agora foi, porque senão a equação estava aparecendo antes. A figura a seguir mostra um corpo de massa 50 kg sobre um plano inclinado sem atrito, que forma um ângulo θ com horizontal. A intensidade da força F que fará o corpo subir, o plano com aceleração de 2 metros por segundo esse é um problema difícil. Porque aqui tem uma outra força, F. A primeira questão, ele queria a força F que equilibra o bloco. Quer dizer, o bloco fica parado. Aqui não, é a força F que acelera esse bloco. A intensidade da força F que fará o corpo subir com a aceleração. Então, agora nós temos o seguinte, ó. Para cima nós temos a força F e para baixo nós temos o Px, lembra? Como a aceleração está para cima, a resultante vai ser F menos Px. Isso é igual a massa vezes a aceleração. De onde vem a massa vezes a aceleração? Porque aqui nós temos uma força resultante. Então, se tem força resultante, você tem que colocar M vezes A. Quem é Px, gente? Px é P seno, ou seja, é mg seno do ângulo. Ok? O que nós sabemos aqui? A massa ele deu, o g, que vale 10, o seno do ângulo que ele deu, que vale 0,6, e a aceleração ele deu. Ou seja, nós sabemos tudo. É só substituir. Droga. A resposta até apareceu ali, ó. A massa é 50, o g vale 10, o seno vale 0,6, a massa vale 50 e a aceleração vale 2. 50 vezes 10, 500. 500 vezes 0,6 vai dar 300. E 50 vezes 2 vai dar 100. Quando você pegar o 300 e mudar de lado, você vai ter os 400 newtons que a gente está procurando. Ou seja, essa situação é uma situação top de plano inclinado. Por quê? É um plano inclinado em que o objeto nem está parado, nem está livre, tem uma força puxando ele. Tipo assim, como se você estivesse numa rampa, sei lá, você subir numa rampa puxando uma mala de rodinha. Imagina a seguinte situação. Você está fazendo uma força e acelerando ela, puxando ela. É isso. A força que você faz, menos a componente Px, isso é massa vezes aceleração. A componente Px é mg seno, ok? Substituindo os valores, nós chegamos aí aos 400 newtons. Ok? Retorno em relação a essa questão. Alguma pergunta? Show, vamos continuar então. Tudo bem. Tudo certo, beleza. Lembrando, olha lá, vamos ver o que ele quer. Uma pessoa de 50 quilos está sobre uma balança de mola, que é um dinamômetro, né? Olha lá, a pessoa está em cima de um carrinho, uma balança. Colocada em um carrinho que desce um plano de 37 graus. Ele já está dando cosseno e seno de 37. A indicação dessa balança é... Opa, de novo! A indicação da balança é justamente a normal. Lembra que a normal, quando você sobe de uma balança,
A força que você faz na balança é igual à força que a balança faz em você, que é a normal. Então, aqui, como ele quer a indicação da balança, você tem que descobrir quanto vale a força normal. Lembrando que normal é igual a PY, ok? Se normal é igual a PY, normal é igual a P cosseno. Porque se PX é P seno, PY tem que ser P cosseno de θ. Quanto é que vale o peso? Massa vezes gravidade. A massa vale 50, o G vale 10, e o cosseno do ângulo ele deu, gente, aqui, ó, 0,8. Quando você fizer essa continha, você vai achar, ó, 10 vezes 0,8 dá 8, 8 vezes 50, 400 newtons, gabarito. Poxa, eu não sei porque essa bolinha não está parando no lugar certo. Vamos lá, vamos subir um pouquinho ela aqui. Sim? Então, chegamos ao gabarito, igualando a normal a PY, PY a P cosseno e P cosseno a MG seno a 400 newtons, gabarito letra C de sapo. Vamos ver se temos dúvidas em relação a essa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Só lembrando uma coisa para vocês, tá, gente? Quem está conseguindo acompanhar a solução desses problemas de plano inclinado, significa que vocês estão acompanhando os problemas mais difíceis de aplicação de leis de Newton. Os problemas mais difíceis de aplicação de leis de Newton são justamente as rampas, porque você tem que trabalhar com as componentes peso, Px, Py, ok? Tranquilo? Bom, com isso nós fechamos a primeira etapa da aula de hoje. Vou desligar o meu computador correndo, não sei se vocês ouviram, mas eu estou sem luz, estou com pouquíssima bateria, e quando for 8h10 em ponto eu ligo o computador e entro para a gente fazer, para a gente bater um papo sobre a revisão e eu dar umas dicas para vocês, tá bom? Estou com 9%, mas deve dar tempo, tá bom? Então voltamos daqui a pouquinho, 8h10 nós voltamos para fazer o bate-papo em relação à revisão. Tudo bem, gente? Me ouviram? Sim? 8h10 em ponto, por causa da bateria eu entro. Nelson, está por aí? Estou aqui, Sandro. Um abraço. Show de bola. Então vou sair e entro 8h10. Valeu! Falou.